Tá certo. Xixo, a gente está caminhando para o final e a gente sempre pede sugestões de livro, filme, série para os nossos convidados. O que você está lendo e gostaria de recomendar aos nossos espectadores e ouvintes? Todos vocês que estão nos escutando agora, e vocês aí da Paramundo, certamente gostarão de lembrar dele, o Zé Augusto Ribeiro. É um dos grandes intelectuais brasileiros, um dos grandes jornalistas brasileiros. Zé Augusto está morando em Curitiba e apesar de estar com mais de 80 anos, está muito lúcido e está com uma produção intelectual muito interessante. Ele me pediu para prefaciar esse livro dele, As Duas Guerras da Lava Jato contra Lula. Esse livro vai sair agora. Na próxima semana ele já está pronto. E já está em pré-venda no site da Tirano Leblanc. E é um livro fantástico, onde tudo aquilo que a gente talvez já começa a esquecer que aconteceu, você lendo o livro, você vai lembrando, puta, isso mesmo. Ele consegue contar essa história de uma forma que o talento dele, com a pena leve dele, consegue contar a história. É um livrão, tem 350 páginas. Você pode, acreditem, eu li de uma enfiada só, 10 horas, comecei durante 10 horas do livro, li as 350 páginas. É tão fascinante o livro, a forma como ele escreve, que eu realmente sugiro que todos procurem esse livro. Está aparecendo na minha tela aqui o site da Tiran. Peçam esse livro, que já está à venda. Então, enfim, é o último que eu li agora. Esse é o livro. E filme ou série? Filme, na sexta-feira eu fui assistir um filme iraniano. Chama-se Um Herói. Esse filme iraniano conta a história de um senhor que vai para a cadeia por uma dívida, porque no sistema judicial iraniano é possível a prisão por dívida. E depois ele encontra uma bolsa e devolve a bolsa para a pessoa que havia perdido. E podia ter quitado sua dívida e não quitou sua dívida, por razões de crise de consciência. O drama pessoal deste senhor, né, e a forma como o filme é contado é surpreendente. É duro falar sobre filme sem dar spoiler. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: vale a pena. Infelizmente, eu não tenho problema com spoiler, mas tem 170 pessoas na sala. Não posso nem pedir para você dar um spoiler para mim. Eu adoro spoiler. O filme é muito legal. Quer dizer, o drama pessoal dele, uma cidade iraniana, como todos sabem, teocrática, né? Então você tem lá um governo teocrático, tudo é atribuído à vontade de Deus, né? E a moralidade está muito vinculada à religiosidade. Então, os dramas desse senhor, como devolver, não devolver, o que aconteceu, ele se torna, no primeiro momento, um herói, depois as pessoas começam a desconfiar que ele teria inventado a história da Bolsa. É fascinante o filme, eu realmente recomendo. E série? Série, isso, exato. Tem uma série que poucos viram, porque começam a assistir e abandonam no segundo episódio. Chama-se Tiger King, em inglês, chama-se A Máfia dos Tigres. Está na Netflix. O que tem de particular nessa série? Ela é fruto de uma traição. Esse senhor, uma figura perturbada, contratou um cineasta para filmar tudo que ele fazia no dia a dia. Depois ele tem um rompimento com esse cineasta e o cara tinha todas essas imagens. E aí resolve fazer o documentário. Por isso eu sempre digo que é um documentário que nunca mais vai existir nenhum igual. Porque ninguém que seja suficientemente babaca, escrota, vai permitir que se filme a sua vida. E aí tá as imagens da época, das coisas assim. Um personagem muito controverso, controverso em vários aspectos, inclusive homossexual, e
por outro lado é machista, por outro lado é misógino. Então é uma figura controversa. Por que eu acho importante dedicar essa série? Porque ele mostra a natureza humana de uma forma crua. Ela mostra como as pessoas podem ser más, como cada um de nós tem dentro de si um outro que precisa ser controlado o tempo inteiro. Amansado todos os dias. Esse senhor não tem esses freios. E te digo mais, para entender o que é o bolsonarismo, entender como as pessoas podem, depois de tudo isso, ainda apoiar Bolsonaro, esse filme ajuda a entender. Quer dizer, como as pessoas conseguem... o que acontece com a cabeça das pessoas que, apesar de tudo, ainda continuam com alguma determinada visão. Esse filme, para entender a natureza humana, essa série, para entender a natureza humana, é super interessante. Resistam aos 3 primeiros episódios. Você começa a ficar com raiva do cara. Mas vamos com esse spoiler, que ele vai se tornando cada vez mais escroto, e aí é bom você saber como é que é isso, para entender o vizinho do terceiro andar, aquela tia que você tem, que faz tempo que você não fala, aquele primo que se excluiu do zap da família. Eles são todos uma espécie desse senhor que aparece nessa série. Tá certo, Xixi. Obrigado por essa entrevista. Queria convidar todos a visitarem hoje, mas principalmente amanhã, porque ainda está subindo, o site do Museu da Lava Jato, seguir no Instagram, né? A gente já deu no começo aí também o endereço, está dando agora de novo. Eu acho que é fundamental a documentação o registro, isso, e a democratização das informações da Lava Jato, porque a quantidade de informações que a Lava Jato produziu realmente é absolutamente gigantesca e, digamos assim, desnorteadora, né? Se a gente não tiver não puser uma ordem no que aconteceu, as pessoas vão ter sempre dificuldade de entender como esse processo desrespeitou o Estado de Direito no Brasil. Xixi, muito obrigado. Deixa eu só fazer mais uma coisinha aqui que acabou de lembrar, que você mencionou agora. Derrubaram o Twitter do museu, porque eles estavam colocando as coisas lá, as redes dos fascistas já derrubaram o Twitter. Eles estão tentando derrubar o Instagram e o Face do museu. Claro, para não entrar, faz aquelas denúncias para poder fazer. Como é que nós estamos nos protegendo com isso? Primeiro fizemos um impulsionamento que nos disseram que se tiver impulsionado, o Twitter não derruba, o Face e o Instagram não derrubam imediatamente. Mas também fomos aconselhados a que ampliemos o mais rapidamente possível o número de seguidores nas redes sociais, porque é mais difícil derrubar uma rede que tenha 20 mil seguidores do que uma rede que tenha 200 seguidores. Então, se puderem entrar nas redes sociais, lá no Insta do museu, que é o Museu da Lava Jato, ou no Face do museu, que é Museu da Lava Jato, no Facebook, ou no YouTube também, para a gente poder... quanto mais gente estiver seguindo as redes sociais, mais difícil eles vão conseguir nos derrubar. Então, e o museu foi feito para que as pessoas tivessem acesso a ele. Então, nos ajudem também nessa divulgação. Não custa nada, só um cliquezinho ali. Paulo, nós estamos chegando perto do fim do programa. Aí a gente sempre pede aos nossos convidados que sugiram um livro e um filme que recentemente tenha lido e visto como para os espectadores. Qual é o seu livro? Qual é o livro que você indica? Não o seu, que ainda está no Superchat, ainda as pessoas podem participar. Mas qual é o livro que você indica que não o seu? O livro que eu indico é Solitária, é um romance da Eliana Alves Cruz. A Eliana Alves Cruz é uma escritora que tem um livro maravilhoso chamado Água de Barrela e um outro também chamado O Crime do Cais do Valon. E o Solitário é a história de uma mulher negra, filha de uma empregada doméstica que se forma em medicina e quebra a escrita da família dela de sempre servir, sempre servir a uma classe média branca. Então é um livro muito complexo, que ele é muito a Eliana arrisca, ela bota o noticiário para dentro do livro, que às vezes não dá certo, né?
mas nesse caso dá muito certo. Então, é essa mulher, essa médica, essa jovem médica, a história é narrada pela mãe dela, por ela, e num terceiro momento, pelos lugares onde as coisas acontecem, nos lugares. Então, e a solitária é o chamado quarto de empregada, né? É onde se passa boa parte da ação. É um romance muito, muito forte, é muito, muito bom. E filme? Então, pessoal, anota aí. Solitária, Eliana Alves Cruz. Esse filme não é um filme, é uma série num registro completamente light em relação a todo o resto, que é o The Offer, né, que está na Paramount, que é uma série sobre os bastidores do Poderoso Chefão. É um pouco fantasioso, o produtor vira um grande herói, mas é muito curioso ver como se constrói o filme, as dinâmicas em torno do filme, um bocado de mitologia, claro, em torno do filme, a posição do escritor, o Mário Puzo, ali no meio dos caras do cinema, o Marlon Brando com suas excentricidades. Sobretudo, uma diversão inteligente, assim, mas é uma coisa... E talvez o grande mérito é que faz com que você volte ao Poderoso Chefão, que é realmente incrível. Aos 3 Poderosos Chefões. Beto, nós estamos chegando ao fim da nossa entrevista e eu queria fazer 2 perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. Mas primeira, eu queria convidar o pessoal para os lançamentos aí do livro. Opa, isso daqui vai ser logo depois que você responder isso, nós vamos para o nosso marketing. Não vou esquecer disso, pode deixar. A primeira pergunta, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda pergunta, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Bem, o livro eu indico, com muita insistência, a trilogia do Laurentino Gomes, que se chama Escravidão, da editora Globo. Assim como a gente precisa conhecer melhor a questão indígena, é preciso conhecer melhor a questão negra no Brasil. E ninguém foi tão fundo a essa questão e de uma maneira tão lúcida quanto o Laurentino Gomes. Então, insisto nessa trilogia. Não faz mal que você comece do livro 3 ou do livro 2, não importa a ordem, mas é uma documentação extremamente importante e muito agradável de ler. E série eu não vejo, Breno, não é por preconceito, é por falta de tempo, de equipamento, etc. E filmes eu recomendo sempre todos do Charlie Chaplin. São perenes, sabe? Você e meu pai também eram um fanático por Charlie Chaplin. Todos do Charlie Chaplin, realmente, porque são filmes que agradam a crianças e agradam a adultos. E eles todos têm uma mensagem muito social, muito política, muito crítica ao capitalismo. Eu me lembro que meu pai e você sempre coincidiam no amor a Cuba e no amor a Charlie Chaplin. Exatamente. E eu gostava muito de seu pai. Nós tínhamos uma boa amizade, tivemos vários eventos juntos. Nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer 2 perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Em relação ao livro, um livro que eu li recentemente, que é muito ilustrativo em relação a tudo que a gente conversou, de um holandês chamado Kees van der Pijl, que é A Nova Guerra Fria e o Prisma de um Desastre. Exatamente esse livro. A Ucrânia e o voo MH17. Não dá nem para falar muito sobre a questão do voo MH17, não dá para dar spoiler, porque é meio complicado em relação à plataforma. Recomendo muito esse livro, é um livro muito legal e que vai dar uma dimensão para todos que nos acompanharam aqui sobre essa temática. E filme e série? Aí eu me permito também indicar A Promessa, que é um livro que remete também ao drama vivido pelos armênios no genocídio perpetrado pelos turcos. É um filme ou uma série? Um filme, né? É um filme. Que conta uma história muito interessante que ocorre ali no seio do drama que foi o genocídio perpetrado contra os armênios, que um dia a gente pode conversar, que, ao meu ver, tem mais do que aspectos religiosos, mas também tem um motor econômico e a questão do gás, do petróleo, que se descobria naquele momento ali em maior volume no Cáspio, em Kirkuk, no norte e nordeste do Irã.
É uma situação A promessa. Está em que plataforma? Olha, eu não sei se você encontra, em relação à plataforma, eu, na época, assisti nos cinemas, não sei em que plataforma você encontraria, tá? Vale uma pesquisa.